Aí, amigos e amigas da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nós estamos entrando no ar para dar algumas informações dos noticiários do dia de hoje, quinta-feira, 2 de maio de 2024. Aqui é um canal que nós não temos patrocínio e também não pedimos piques a vocês. O nosso interesse é tão somente mantê-los bem informados. Porto Alegre, na capital gaúcha, a travessia do catamarã entre Porto Alegre e Guaíba continua suspensa em razão da quantidade de vazão de água do rio Guaíba. A Prefeitura de Porto Alegre determinou o fechamento das comportas do Cais Mauá e decreta situação de emergência. Também a Prefeitura de Porto Alegre reforça ações de orientações nas áreas de riscos para deslizamento. Muita atenção a vocês, moradores dessas áreas. Diante da catástrofe que se apresenta no nosso Rio Grande do Sul, as providências possíveis estão sendo tomadas. O governador Eduardo Leite decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Também por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos de times gaúchos até a próxima segunda-feira. Já o governador gaúcho também suspendeu as aulas na rede estadual nesta quinta e sexta-feira em razão das chuvas. O governo gaúcho também estima um prejuízo de 100 milhões nas áreas afetadas pelos temporais. O rio Taquari, que é uma área muito bem afetada, bate um recorde de cheia e supera 30 metros pela primeira vez na história. O presidente Lula visita o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira para verificar a situação do estado e anunciar medidas de apoio do governo federal. Um número que nós não gostaríamos de dar a vocês, que já estamos no número de 13 vítimas fatais no Rio Grande do Sul. Isto é muito triste o que está acontecendo com essa nossa população. Também quase 300 mil pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Devido a alagamentos, trens da Transurb circulam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. Uma notícia boa: o INSS começa a pagar o 13º salário para aposentados e pensionistas que recebam acima de um salário mínimo. O ministro das Cidades afirma que haverá repasse de recursos do PAC para drenagens e encostas no Rio Grande do Sul. Já o governador Eduardo Leite diz que será o maior desastre da nossa história aqui no estado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que deve se reunir com setores e municípios afetados pela desoneração. Já a Petrobras repassa queda de preços mais rápido que altas, com certeza. O ministro da Fazenda também elogia restrições em programa para o setor de eventos e faz um aceno ao Congresso. Agradeço a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Diante de toda essa tragédia, 57% dos municípios do Rio Grande do Sul estão em estado de emergência. Também aqui no nosso estado, entra em vigor a primeira etapa de cortes de incentivos fiscais no nosso estado. Vejam só que frase infeliz do presidente da República, presidente Lula. Ele cita o veto e diz que não haverá desoneração para favorecer os mais ricos. Ele insiste
nessa tese, mas não esqueçam que essa desoneração em 17 setores das empresas da folha de pagamento poderão, a partir do dia 20 de maio, desempregar mais de 1 milhão de trabalhadores do setor. E ele insiste com esse discurso. Discurso que também ele deu de uma maneira infeliz e sujeito a um crime eleitoral. Foi lá na inauguração não na inauguração, mas na festividade de 1º de maio, em que o público não compareceu, somente centrais sindicais, que são privilegiadas pelo governo Lula, com bandeiras e tudo, além de serem financiados, estavam todos remunerados, e ele também pediu votos ao Boulos, cometendo um crime eleitoral. Agora até o governo federal apagou dos seus anais esse discurso, mas as redes sociais e a imprensa, nesse caso, inclusive a Globo News, foi obrigada a divulgar. São gafes cometidas, não só gafes, crime eleitoral cometida pelo presidente Lula. Vamos ver se ele vai ser punido por isso. Atento o Ministério Público Eleitoral. Palavras do presidente Lula. Foi lá no 1º de maio, o Dia do Trabalho. Já o PP promete que vai entrar com ação contra Lula e Boulos naquele comício que teve o patrocínio da Petrobras. O Congresso Nacional analisa isentar a tarifa da energia em locais atingidos por desastres naturais. Já o Supremo Tribunal Federal também retoma o julgamento sobre o poder de investigação do Ministério Público. A Confederação pede a Zanin que a decisão sobre a desoneração, que foi uma decisão voluntária e monocrática, passe a valer só a partir de agosto. Diante do aumento de casos de gripe, a cidade de São Paulo começa a vacinar contra a gripe pessoas, inclusive, fora do grupo prioritário. Naquela guerra Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos acusam a Rússia de usar armamento químico contra forças ucranianas na guerra. Já uma outra guerra, que é Israel e Hamas, a ONU calcula que a reconstrução da faixa de Gaza custará de 30 a 40 bilhões de dólares. Aquele show polêmico que acontecerá lá no sábado, no dia 4 de maio, da Madonna, no Rio de Janeiro, em Copacabana, a polícia monta uma operação especial e espera receber mais de 1,5 milhão de pessoas. Também a polêmica está no cachê que ela receberá, que será em torno de 20 milhões de reais. Já a Rede Globo, vendendo patrocínios, renderá a ela mais de 55 milhões de reais. É a Rede Globo faturando em cima disso e terá a exclusividade da transmissão. Basta dizer que aqueles que vão apresentá-lo, um deles é o Marcos Mion, está causando uma inveja na emissora e uma briga entre apresentadores que gostariam de ser eles quem apresentassem esse show. Tudo isso em torno desse show dessa cantora famosa internacionalmente, e ela fará essa apresentação somente no Rio de Janeiro, em toda a América do Sul. Então espera-se que turistas venham de todas as partes dos países dessas redondezas. Os hotéis já estão lotados. Agora eu espero que o retorno que as autoridades municipais do Rio e estaduais
seja conforme eles preveem, porque os gastos foram muito altos nesse show. Na área da saúde, um estudo diz que crianças brasileiras de 3 a 10 anos estão mais altas e obesas, segundo mostra esse estudo. Mais consequências são esperadas na nossa economia. A safra de grãos gaúchos terá revés com a chuva intensa. Lá nos Estados Unidos, a polícia desmantela um protesto pró-Palestina em universidades em Los Angeles. Também nos Estados Unidos, um ex-deputado americano, George Santos, retorna como drag queen Kitara Ravache após 18 anos. Essas são algumas das notícias que nós temos no dia de hoje. Se novas acontecerem, nós estaremos aqui para informá-los.